Ganhar sozinho não é o objetivo. Ou a sociedade vence ou todos caem. Fala galera, beleza? Eu sou o Gustavo Raza e estou aqui para apresentar para vocês mais um jogo ambientado na Terra-média. E o jogo da vez é O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, o jogo de Vazas. Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores, as partidas duram em média 20 minutos e a idade indicativa é de 10 anos ou mais. Esse jogo aqui foi lançado pela Asmodee, antiga Galápagos Jogos. A Asmodee é um dos maiores e mais influentes grupos de jogos de tabuleiro do mundo, com um forte catálogo e presença global. Desde 2018, a Galápagos passou a fazer parte desse conglomerado e então alterou seu nome para Asmodee. Então, se tu quiser conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, vou deixar aqui na tela aparecendo o Instagram deles, que é o @asmodee, com 2 Es, _BR. Um dos melhores lugares para vocês encontrarem o jogo de Vazas é na Odisseia Jogos de Curitiba. E, além desse jogo, eles têm outros jogos que se passam na Terra-média. Eu vou deixar o link do Instagram deles aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. E se você usar o cupom TolkienTalk, tudo junto e maiúsculo, como está aparecendo aqui na tela, você ganha 10% de desconto no pagamento no Pix e 5% de desconto no pagamento parcelado. Então não deixa de seguir a Odisseia Jogos. Então agora, vamos para a mesa ver como é que funciona o jogo de Vazas do Senhor dos Anéis. Então, pessoal, vou começar abrindo a caixa aqui para mostrar para vocês o que vocês vão encontrar. A arte aqui é belíssima, olha só que bonito aqui, ó. Lembrando vitrais, né? Então a caixa é bem bonita mesmo, os detalhes são impressionantes. Aqui a gente tem o manual do jogo, né? Que a gente, enfim, vou mostrar para vocês como é que o jogo funciona. E aqui começa então um show à parte. A gente vai encontrar aqui dentro dessa sacolinha aqui, dentro desse pacote, um token de madeira do Um Anel. Ele tem um lado preto e branco que é inativo e do outro que é ativo, vocês já vão ver como é que isso funciona. Além de 4 marcadores que nós vamos utilizar para indicar personagens obrigatórios naquela aventura e também à medida que a gente for completando nossos objetivos. Então aqui nós temos os 3 compartimentos dos capítulos. O primeiro é o capítulo 1, que é o que eu vou mostrar para vocês como é que se joga. E a partir desta caixinha nós vamos ter aqui os capítulos 2 até 12. E aqui do 13 até o 18. São 18 capítulos que nós vamos ter aqui nesta caixa. Mas eu vou mostrar primeiro para vocês como é que funciona o capítulo número 1, como é que funciona a jogabilidade. E depois nós retornamos para ver o que nós vamos encontrar dentro dessas caixinhas. Então a primeira coisa aqui já é um charme aqui, essa cordinha, que nos facilita para tirar as cartas aqui de dentro da caixa. Então agora a gente pode deixar a caixa de lado. Então aqui a gente tem o capítulo 1 do nosso jogo, então a gente deve ler em voz alta o que está acontecendo. Se vocês quiserem dar uma pausa aí no vídeo para dar uma lida, mas tudo é muito temático com os livros. E aqui no verso, nós temos o que nós devemos fazer para preparar a partida. Então no capítulo 1, que é Uma Festa Há Muito Esperada, nós devemos separar os personagens Frodo, Bilbo, Gandalf e Pippin. E a condição de vitória desse capítulo é curta, ou seja, nós devemos jogar uma rodada e temos que completar os objetivos dos personagens escolhidos. Então aqui nós temos no primeiro capítulo o Frodo, inclusive a arte está muito bonita. O Frodo, nós temos aqui Gandalf, Bilbo e Pippin. Os 4 personagens disponíveis para esta aventura. Agora vamos dar uma olhada nas cartas que nós temos aqui. Nós temos as cartas de colinas, e essas cartas aqui, que tem este naipe de colina, vai de 1 até 8. O mesmo vai acontecer com as montanhas, de 1 até 8. As sombras, de 1 até 8. As florestas, de 1 até 8. Nós vamos ter agora aqui uma peculiaridade que são os anéis. Este naipe de anel, nós temos o Um Anel, que ele tem aqui essa flâmula com um fundo preto, porque é a carta mais poderosa do jogo, que justamente é o Um Anel, né? Onde ela diz que você pode optar por vencer esta vaza. Fiquem tranquilos que eu já vou explicar como é que funciona uma vaza. Então aqui, ó, a diferença do naipe de anéis é que nós temos apenas 5 cartas. Também vamos encontrar aqui cartas de consulta, que são as 4 cartas de consulta aqui dos jogadores, onde consulta para partidas para 2 jogadores, que tem uma montagem um pouco diferente,
mas não vou entrar em detalhes para uma partida para 2 jogadores, eu vou deixar que vocês descubram no manual. Então, pessoal, já deixei preparado aqui uma partida para 3 jogadores. Uma carta nós deixamos embaixo da carta de capítulo, que é a dita carta perdida. Distribuímos 12 cartas para cada jogador, e o jogador que sair com a carta do Um Anel vai jogar com o personagem Frodo. Além disso, ele recebe este marcador e deixa aqui o anel com o lado preto e branco para cima. O lado colorido é somente quando ele está ativado e ele sai inativo. Já vou explicar o que a gente tem que fazer para que ele fique ativo. No capítulo número 1, nós também poderíamos jogar com Gandalf. E o Gandalf, o poder dele justamente é poder pegar aquela carta que está lá. Por isso que nós sempre vamos ter uma carta perdida no início da preparação. Nessa partida ninguém escolheu Gandalf, então ele pode voltar para a caixa do jogo. Como foi dito, o jogo é cooperativo. E os jogadores vão vencer se os personagens atingirem os seus objetivos. O objetivo de Pippin é vencer a menor quantidade de vazas, ou empate com a menor quantidade. E aqui esse martelinho é uma ação de preparação, ou seja, trocar uma carta com o Frodo, Sam ou com Merry. Nessa partida nós temos o Frodo, então o jogador ele vai escolher trocar uma carta com o Frodo, ele vai trocar uma carta com o Frodo aqui, vai escolher essa, o Frodo vai olhar a mão dele e vai devolver uma carta. Inclusive o Frodo poderia devolver a mesma carta que ele recebeu caso ele não quisesse. E o Frodo não pode trocar cartas de anel. A preparação do Bilbo é nenhuma, mas o objetivo dele é vencer 3 vazas ou mais. E o objetivo do Frodo? O Frodo ele tem uma peculiaridade. A carta dele é frente e verso. Nós temos que cuidar aqui a quantidade de jogadores. Então, para 3 jogadores, o objetivo dele é ganhar 4 ou mais cartas de anéis. Se fossem 4 jogadores, o objetivo seria ganhar 2 cartas de anel. Então, nessa partida, o jogador está em busca de 4 cartas de anel, o Bilbo em vencer 3 vazas ou mais, e o Pippin vencer a menor quantidade de vazas possível. Para quem não sabe o que é vaza, vamos lá. Vaza é o seguinte, um jogador deve jogar uma carta e os demais jogadores devem seguir o naipe da carta. Então, por exemplo, se o Frodo joga uma carta de floresta, todos os jogadores devem jogar cartas de floresta da sua mão. E o jogador que jogou a carta mais alta daquele naipe é considerado o vencedor daquela vaza. Então vamos fazer algumas rodadas para vocês verem a dinâmica do jogo. O Frodo, como ele é o portador do anel, ele vai liderar a vaza. E como os objetivos são abertos, o Frodo sabe que o Bilbo precisa vencer 3 ou mais vazas. Então o Frodo vai tentar nesse início jogar cartas mais baixas da sua mão. A grande questão é que os jogadores não podem, em hipótese alguma, falar sobre as cartas que tem na mão. Eles devem apenas jogar as cartas e tentar fazer uma leitura da mesa. Então aí, ó, o Frodo jogou o 1 do naipe de colinas. Isso significa que o Bilbo deve jogar uma carta de colina. Ele tem esse 3, este 6 e este 2. Ele deve escolher uma dessas 3 cartas para jogar. Então ele vai tentar jogar a carta mais alta que ele tem na mão para tentar vencer a vaza. Jogou o 6. O mesmo ocorre agora aqui com o Pippin. O Pippin ele tem aqui o 7 de colina e o 5. Se o Pippin jogar o 7, ele vai ganhar essa vaza. E o objetivo dele é ganhar menos vaza, logo ele quer perder a vaza. E ele sabe que o Bilbo tem que vencer. Então ele vai forçar aqui, ó, jogando essa carta 5. Lembrando que os jogadores não podem ter esta conversa durante a partida. Isso aqui eu estou falando só que os jogadores podem vir a pensar. Logo, todo mundo jogou a carta de colina. Quem jogou a carta mais alta foi o Bilbo. Opa, baguncei aqui. O Bilbo venceu a vaza, então a gente vai deixar aqui na frente dele. Já venceu a sua primeira vaza. Como ele venceu a vaza, ele joga novamente. Então ele aqui, ó, pensando que ele tem que ganhar 3 vazas, o 8 é a carta mais alta do baralho. Então ele vai jogar o 8 de floresta. Seguido em sentido horário, agora que é a vez do Pippin. O Pippin, pensando que tem que perder vazas, né, vai jogar a carta mais baixa de floresta, né? E o Frodo, já sabendo que ele não vai ganhar e ele só tem uma carta de floresta, ele vai jogar a carta que ele tem na mão, que é o 7. Como vocês já sabem, todos jogaram o mesmo naipe, tudo certinho. A carta mais alta é do Bilbo, logo, Bilbo vence a sua segunda vaza. A gente costuma deixar as cartas assim para poder contar quantas vazas cada jogador já ganhou. Agora vamos lá, é a vez dele de novo. E ele vai jogar aqui o número 6 de floresta. Tentar ganhar mais uma vaza aí com o naipe de floresta. É a vez do Pippin. O Pippin vai jogar
o 2. E agora é a vez do Frodo. Vocês podem ver que Frodo não tem cartas de floresta. Isso significa que ele pode jogar qualquer carta da mão. Ele não vai ganhar a vaza, mas ele pode jogar uma carta qualquer. Não seria inteligente ele jogar esse 2 aqui de anel, porque ele vai perder a vaza. O Bilbo é que vai, porque quando uma carta não segue o naipe, o comparativo de valores é somente das cartas daquele naipe. O objetivo do Frodo é ganhar cartas de anel. Porém, o 1 anel, se ele jogar, permite que ele vença esta vaza. Em contrapartida, ele vai tirar a possibilidade do Bilbo ganhar esta vaza. Mas eu vou fazer isso para vocês verem uma coisa. Eu vou jogar a carta do 1 anel e vou optar por ganhar a vaza. Logo, esse é o poder do 1 anel, é a carta mais poderosa do jogo. O Frodo ganhou sua primeira carta de anel. Ele jogou a carta de anel no meio de uma vaza. Ele não podia começar uma vaza com a carta de anel. Como ele jogou esta carta, agora o anel está ativo e o Frodo, que já tem a sua primeira vaza, pode dar início a uma nova vaza, começando com a carta que ele quiser, inclusive o 2 de anel. Só que o 2 de anel só vai de 1 até 5. Logo, começar com 2 de anel, provavelmente ele vai perder, porque os outros jogadores têm que jogar uma carta de anel. Então o que ele vai fazer aqui, vou fazer mais uma rodada rápida para vocês verem. Ele vai jogar 1 de sombras. O Bilbo vai ver se tem sombra na mão. Ele tem a carta mais alta de sombra, inclusive, que é a 8. E por fim, o Pippin vai jogar o 3. O Bilbo ganhou sua terceira vaza, cumpriu seu objetivo, então ele utiliza este marcador. Agora o Bilbo cumpriu seu objetivo. Ele pode agora ganhar quantas vazas mais ele quiser, ou até mesmo não ganhar mais nenhuma, que este personagem já cumpriu o seu objetivo. Depois que todos os jogadores tiverem jogado suas cartas, a gente vai verificar. Caso o Pippin tenha sido o jogador que venceu a menor quantidade de vazas, ele cumpre o objetivo dele. Se o Frodo conseguiu coletar 4 ou mais cartas de anel, ele também cumpre o objetivo dele. Dessa forma, os jogadores saem vitoriosos e podem partir para o segundo capítulo. Caso contrário, se um jogador não consiga cumprir o seu objetivo, todos perdem o capítulo e a gente deve jogar mais uma partida do capítulo número 1. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Então já te inscreve no canal, deixa teu like e comenta aqui o que vocês acharam do jogo. Então pessoal, agora nós vamos falar sobre os 3 pontos positivos e 3 pontos negativos aqui do jogo. O primeiro ponto positivo que eu quero salientar para vocês é a fidelidade temática que ele tem com a obra literária. Ou seja, ao longo de toda a campanha do jogo, que são 18 capítulos nesta caixa, nós vamos passar por diversas passagens do livro. Ou seja, cada capítulo novo vai apresentar novos personagens, com novos objetivos, eventos, enfim. Então aqui está bem fiel à obra de Tolkien. Segundo ponto positivo são as regras. Regras fáceis e acessíveis. Seja jogador experiente, seja jogador novo, ambos conseguem sentar na mesa, rapidamente aprender o jogo e já se divertirem juntos. E o terceiro ponto positivo é justamente a implementação da mecânica de vazas num jogo cooperativo. O jogo de vazas, normalmente os jogadores estão ali disputando para ver quem ganha mais. Aqui nem sempre é assim. Tem personagens que precisam ganhar mais vazas, tem personagens que precisam ganhar menos vazas. Então o grupo tem que estar com uma sinergia muito boa e todo mundo ali entender qual é o seu papel na partida para fazer com que todos cumpram o seu objetivo. Sobre os 3 pontos negativos, o primeiro que eu vou trazer para vocês é que o jogo tem um pouquinho de sorte envolvida na distribuição das cartas. Isso porque os jogadores primeiro devem olhar a sua mão de cartas e a partir de então escolher o personagem que vai jogar. Só que isso acontece em sentido horário e os jogadores não podem dizer que, por exemplo, eu tenho uma mão muito boa para jogar com Bilbo. Isso não pode ser dito. Os jogadores têm que escolher, olhar a sua mão, ver qual é o melhor personagem e torcer para quando chegar a sua vez de escolher o personagem, ele ainda esteja disponível. Então tem essa pitada de sorte envolvida. O segundo ponto negativo é que o jogo escalona a sua tensão conforme a quantidade de jogadores. Com mesa cheia, 4 jogadores, ele é muito tenso porque tu não consegue controlar tudo que está acontecendo na mesa. Enquanto com menos jogadores fica um pouco mais fácil da gente conseguir ali jogar com as cartas e fazer com que todos cumpram seus objetivos. E o terceiro e último ponto negativo que eu diria do jogo é que ele pode se tornar um jogo repetitivo.
porque apesar dos capítulos apresentarem novos personagens, novos desafios, a mecânica central permanece a mesma. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de seguir a Odisseia Jogos e a Asmodee BR para conhecer um pouco mais sobre esse universo dos jogos de tabuleiro. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!